em eletrificação rural, assim, em comunidades. Trabalhei bastante na Amazônia. Quando eu estudei na USP, no laboratório de energia solar fotovoltaica, e aí fizemos muitos trabalhos na Amazônia, lá nos finais dos 90, início do ano 2000, com o professor Roberto Ziles. E depois já veio o interesse aí da área urbana também, né? Então foi evoluindo. Bom, então, trabalho nessa área já há bastante tempo, mais de 20 anos, na solar fotovoltaica. Antes de virar moda, agora é moda. Sim, é isso. Bom, agora passo aí a Juliana. Juliana. Gente, Ótimo. eu só vou pedir desculpa, porque meu filho está aqui em casa. Talvez vocês ouçam uns gritinhos aí, tá? Meu pai vai sair com ele para dar uma voltinha, mas por enquanto ainda está tendo uns que procura. Natural. Normal. Então, Eduardo, faz tempinho que a gente falou, né? Tá fazendo um ano agora. Um ano. Voando. Eu fui em setembro do ano passado aí conversar com você. E aí, que nem o professor falou, a gente conseguiu, agora na pandemia, falar com o Gilson Rodrigues, que é um líder comunitário lá de Paraisópolis. Foi bem legal a entrevista. Depois eu vou te mandar toda a minha pesquisa, se quiser dar uma olhada na entrevista dele, eu transcrevi, tá bem legal, assim, a gente vê como eles são organizados, assim, é bem legal ver como a Enel, né, agora, que substitui a Eletropaulo, né, como a Enel tá dando suporte. Eu achei legal, achei que eles ficavam meio assim, largados, mas a Enel tá dando bastante suporte. A iniciativa Favela da Paz, não, como é que é o nome? Não, esse daí eu sei, é Instituto da Paz, acho que é. Esse daí, você tinha me comentado com ele, que eles tinham um projetinho solar lá, né? Isso. Então, eu cheguei a pesquisar deles depois, mas parece que é assim, é uma iniciativa pequena que atende só o Instituto mesmo. Mas assim, eles não têm nenhum projeto de expansão, entendeu? Sim. Existe mesmo, eu lembro que você tinha comentado comigo, aí eu cheguei a dar uma olhada. Mas esse Gilson é o que ele faz? Não, ele é um líder comunitário, ele é presidente, eles falam que ele é o prefeito de Paraisópolis. Ele é o presidente da Associação da União dos Moradores, do Comércio. Ele é um dos líderes do G10 das favelas, não sei se você já ouviu falar. Sim. Então, e aí ele faz ele que geralmente dá as entrevistas aí para as emissoras, para os canais de comunicação, e aí a gente conseguiu fazer uma entrevista com ele e perguntar a percepção dele com a questão fotovoltaica, se já tinha alguma coisa tal, e foi bem legal, assim, ele falou que seria interessante, mas tinha que fazer alguma coisa no sentido que nem vocês estão fazendo mesmo. Começar com um projeto piloto, para a comunidade sentir o que é e tal. E aí, talvez depois um projeto de expansão. Sim. E assim, ele falou que projeto fotovoltaico mesmo, assim, não tem nada muito grande. Talvez, pontual, que nem esse Instituto da Paz, que teve uma iniciativa também, se eu não me engano, em 2010, com a Eletropaulo. Mas, foi bem pouquinha coisa. De fotovoltaico mesmo, não teve muita coisa, não. Entendeu? Imagina. Vai ter, nos próximos anos. Com certeza. Com certeza. Vai levar para lá. Trazer a Revolução Solar aqui para São Paulo, né? Isso. Está expandindo para caramba aí. Muito legal ver o crescimento de vocês. Então, Eduardo, assim, a gente só o professor sugeriu da gente fazer essa entrevista, porque no dia que eu fui, eu acabei só anotando os pontos principais da nossa conversa, né? Mas a gente achou que seria legal ter, transcrito mesmo, mais conteúdo, entendeu? E aí, eu deixei mais ou menos um roteirinho aqui. Você vai falar muitas coisas que a gente já tinha conversado, mas é mais para a gente ter gravado mesmo, tá bom? Claro. Não, e até porque desde que a gente conversou, a gente evoluiu bastante, né? Exatamente. Nos nossos planos e nas nossas análises, então acho que
Agora vai ser mais profundo. Legal. Certo. Tá bom. Tá bom. Posso começar então, professor? Vou Sim, pode. fazer aqui. Beleza. Então, Eduardo, primeiro você pode se apresentar? Sim, eu sou Eduardo Ávila, eu tenho 25 anos, sou economista pela UFRJ. Tive uma passagem rápida no início da vida profissional pelo mercado financeiro, então estudei principalmente inovações de modelos de negócio e novos mecanismos financeiros para a popularização de energia renovável. É um pouco daí que está saindo a ideia do modelo de replicação da Revolução Solar, agora a partir das cooperativas, né? E desde 2018 estou como voluntário na Revolução Solar. Desde o meio do ano passado estou como diretor executivo junto aí a um grupo. E, enfim, é isso. Certo. Legal. Então tá bom. Tá bom. E o que é a Revolução Solar? A Revolução Solar é uma ONG, uma ONG, né? Uma organização social que foi fundada em outubro de 2015 e foi fruto da união de duas experiências, Juliana, das experiências das lideranças comunitárias da favela da Babilônia, no Rio de Janeiro. Então, a Revolução Solar surgiu dentro da favela da Babilônia, surgiu lá e até hoje a nossa sede é dentro da favela da Babilônia. A união da experiência dessas lideranças comunitárias que sentem na prática, né, o problema de acesso à energia histórico nas favelas como um entrave ao desenvolvimento dessas comunidades, a união dessas experiências com empreendedores sociais, voluntários de fora da comunidade, principalmente ligados ao setor energético. Aí vão desde economistas como eu, como advogados, engenheiros, publicitários, enfim, vários campos diferentes que estão vendo na evolução tecnológica da energia solar fotovoltaica uma solução possível para resolver esse problema de acesso à energia nas comunidades. Então, em outubro de 2015, essas duas histórias se cruzaram aqui lá na favela da Babilônia, eu não estou lá no momento, e deu início à Revolução Solar. Então é isso, é uma organização social. Agora a gente está com esse novo modelo da cooperativa, então a gente vai constituir um novo CNPJ, uma nova organização separada, que vai ser a primeira cooperativa de energia solar em uma favela do Brasil. Podemos aprofundar esse ponto depois. Mas é isso, há 5 anos é uma organização social, a gente trabalha, além de instalações de energia solar, também com cursos de capacitação profissional dos moradores, como eletricistas, instaladores de energia solar, e oficinas infantis com as crianças da comunidade sobre sustentabilidade, energias renováveis. Aí esses 3 eixos é o que a gente chama da metodologia ciclo solar, que uma frente retroalimenta a outra e elas todas promovem o envolvimento da população local em todas as fases, né, do projeto, então dá o protagonismo para elas. E aí, dando suporte a essa metodologia, a gente também realiza pesquisas, eventos públicos e advocacy, né, representação dos interesses dessa população de baixa renda no setor energético, que é tão abstrato, né, para eles, é tão distante, mas ao mesmo tempo é tão essencial para o dia a dia dessas pessoas. Então, isso é um pouco do que a gente faz. Legal. Ah. Tá bom. Você já tinha comentado, a atuação da Revolução Solar no Morro da Babilônia, atualmente. Desde 2015 estamos lá, até esse ano só lá, e agora com esse projeto piloto da cooperativa, a gente vai também abarcar a comunidade vizinha, que é o Chapéu Mangueira, que é no mesmo morro, tá? Mas é uma favela separada, e agora a gente vai, pela primeira vez, trazer também famílias do Chapéu Mangueira. Na turma de capacitação profissional desse ano também tinha metade das vagas para Chapéu Mangueira. Então, esse ano a gente está começando a levar para a segunda comunidade. Legal. Tá bom. Agora eu vou começar um pouco perguntar como começou essa história. Como que era a relação da comunidade com a companhia de distribuição aí do Rio de Janeiro? Difícil.
complicada. Não são palavras minhas, são palavras deles. O maior vilão para a comunidade é a Light, é a distribuidora de energia. É quem eles mais odeiam. É o maior vilão de todos, disparado na comunidade, é a Light. Porque eles, apesar do imaginário social de energia na favela sei que tá todo mundo no gato, né, que são conexões clandestinas, ou que quem não tá paga a tarifa social, que é um benefício do governo, a gente fez uma pesquisa em 2018 e descobriu que essa concepção é equivocada. A maior parte da comunidade da Babilônia paga sim pela energia, está regularizada junto à distribuidora, e só 17% deles tem acesso à tarifa social. Então, a maior parte deles paga pela energia e paga preços muito mais caros, proporcionalmente, do que as classes média e alta da cidade, em relação à renda, né? Eles pagam a mesma tarifa e têm a renda muito menor, então, proporcionalmente, eles pagam mais caro. E eles estão muito insatisfeitos com a qualidade do serviço que é prestada para eles. Lá, a energia, a luz, as quedas são muito mais frequentes e muito mais duradouras do que em outras áreas da cidade, né? Inclusive, isso não é segredo nenhum, não é opinião minha. Na ONS, que é a Operadora Nacional do Sistema, um dos primeiros lugares que você vai cortar a luz quando precisa é na favela, é na ponta da rede, né? E então lá cai muito mais a luz do que em outras áreas da cidade, fica por muito mais tempo e a assistência técnica da distribuidora é muito pior do que nas outras áreas da cidade, é muito mais demorada. Então, aqui eu moro num bairro de classe alta. Quando cai a luz aqui, a gente liga para a distribuidora, ela vem 15, 20 minutos, ela está aqui para resolver o problema. Lá eles ligam, fica 3, 4 dias, uma semana, 2 semanas sem ir, porque elas alegam que os funcionários não podem entrar na comunidade, porque tem risco. Então, eles ficam 1, 2 semanas sem luz, tem uma qualidade muito pior, pagam um preço muito mais caro e tem denúncias ainda, tem... Aí são opiniões, eu não posso afirmar isso, mas tem uma percepção dos moradores de que a distribuidora cobra por estimativa. Então, eles não cobram pelo consumo real deles. Isso são percepções dos moradores, eu não posso afirmar isso. Mas que tem casos de famílias que ficam 1 ou 2 meses viajando sem consumir e vem uma conta de 300, 400 reais para eles. Então, tem essa percepção, tem essa ideia lá de que a distribuidora cobra por estimativa, ou seja, pega o montante de energia que a comunidade consome e reparte com base no modelo deles lá. Então, tem mais do que uma insatisfação com a qualidade do serviço e o preço que é cobrado, tem um sentimento muito grande, generalizado, de injustiça e de impotência em mudar o sistema de energia. Então, esse é o clima que a gente atua lá dentro. Entendi. Tá bom. E você já falou um pouco também, mas assim, na sua visão, como que é a relação da comunidade com as ligações irregulares, com os gatos? É pequena? É pequena o quê? A parcela de pessoas com ligações irregulares? Como eu falei, a gente tem essa pesquisa de 2018, que eu posso te mandar o link. Uhum. Eu cheguei a dar uma olhada, mas manda também. Você já tem o link, né? Eu baixei, eu cheguei a baixar, né? Da Revolução. Agora, na pandemia, aumentou, a gente acompanha, a gente tem uma base de dados aqui, realmente aumentou, esses são dados de 2018. E, olha, é bem complicado a gente julgar, entendeu? Porque eles têm uma qualidade de serviço prestado para eles muito pior do que nas outras áreas da cidade, é muito mais caro para eles, não tem um serviço adequado. E a gente, na nossa análise, divide o pessoal que está em conexões clandestinas em 2 grupos, o que a gente chama dos recuperáveis e os irrecuperáveis. Os recuperáveis são aqueles que gostariam de se regularizar, porque a conta de luz é mais do que só aquela conta de luz, né? É uma questão de cidadania, de dignidade, de você ter um comprovante de residência, representa muito.
você ter uma conta de luz em dia. Então, tem muitos deles que gostariam de se regularizar, só que não tem condições econômicas para pagar o preço que é cobrado e não conseguem acessar o benefício da tarifa social porque ele é muito burocrático, ele é muito difícil de ser acessado. Então, tem esses que a gente chama de recuperáveis, que a nossa hipótese é de que se a gente oferecer um novo modelo de energia que seja gerado na comunidade, ou seja, descentralizado, distribuído, acessível, ou seja, preços mais acessíveis com pagamentos mensais deles, que empreguem eles e os vizinhos deles, gerando renda e emprego local, trazendo conscientização e tangibilizando o setor de energia, a geração de energia, porque o atual modelo de energia para eles é muito distante, é abstrato, né? Eles não veem energia sendo gerada, sendo transmitida, eles não conhecem o sistema de geração, transmissão, distribuição, comercialização, eles não sabem que isso existe. Então, só chega uma conta de luz lá no final do mês para eles, cara para caramba, eles não têm a menor ideia de como aquilo é calculado, então é muito abstrato. Então, a gente tem essa hipótese de que se a gente trouxer um novo modelo energético que é tangível, que eles entendem como funciona, que eles são empregados, que gera renda, que cabe no bolso deles, essa parcela dos recuperáveis vai sair, uma parte deles vai sair do gato e vai aderir a esse novo modelo, e sempre vai ter a parcela que é irrecuperável, que aí realmente é o pessoal que toma a decisão deliberada mesmo de furtar. E aí tem na baixa renda, tem na média renda, tem na alta renda, tem mansões, sempre vai ter. É uma parcela da humanidade que escolhe esse caminho errado. E aí é difícil. Então, a gente não tem a pretensão de zerar os gatos. A gente entende que é impossível. Impossível não, mas não é a nossa pretensão, não é o nosso plano. Acho que está fora da nossa alçada, é uma questão muito mais ampla. Mas a gente tem esse plano, sim, de gradativamente reduzir e também muito com base em influências sociais, né? Então, você dizer ali que esse novo modelo energético está contribuindo para o desenvolvimento comunitário, está empregando seus vizinhos, está viabilizando oficinas com as crianças e tal. Então, por essa pressão social, a nossa hipótese é que, aos poucos, com esse projeto piloto da cooperativa, a gente vai focar só no segmento que está regularizado, tá? A gente não vai incluindo o pessoal que está no lugar. Então, a nossa hipótese é que, aos poucos, eles vão difundindo para os pares deles na comunidade essa possibilidade de modelo mais acessível, tragam esses recuperáveis para dentro desse modelo e, aos poucos, vá sendo difundido e gradativamente reduzido a parcela de conexões clandestinas dentro da comunidade. Eduardo, eu tenho uma pergunta aí para pegar o gancho, que você falou que quando tem falta de luz, não, aí demora uma semana, vários dias, e a Light alega de que o acesso é difícil na comunidade. Isso aí é fato ou é mito? Porque em Paraisópolis também muitos falam que o acesso é difícil, mas eu vejo que pessoas que trabalham lá, pessoas que são como qualquer cidadão, trabalham, pagam, e parece que é um mito que existe de que são inacessíveis, que qualquer um não entra, que é muito complicado, que a violência. O que você acha dessa questão aí? É mito mesmo? Eu acho que depende da comunidade. Tem casos e casos. Tem casos em que, por exemplo, comunidades que são controladas por milícias e elas controlam o serviço de eletricidade, de gás e de alguns outros serviços paralelos, clandestinos, eles realmente impõem uma coerção violenta para funcionários da Light não entrarem lá. Eu não vou ser irresponsável de dizer que isso não existe. Eu tenho que admitir que sim, em algumas comunidades isso existe. Mas na Babilônia, onde eu trabalho, onde a gente trabalha, isso é um mito. Então depende das comunidades. Onde eu vou lá, eu ia antes da pandemia, né? E agora quando acabar, eu subo lá tranquilamente, não tem nada que me impede. Inclusive, os próprios funcionários da Light sobem para outras coisas, para além de prestar o serviço de assistência técnica. Então, eu diria que em algumas comunidades isso é verdade, isso é um fato.
mas eles acabam se apropriando dessa narrativa para falar que eles não podem entrar em nenhuma, entendeu? Então, em algumas, isso é mito. Tem um distanciamento muito grande da Light com a comunidade, entendeu? Não tem um diálogo deles com a comunidade. Isso que eu sinto que é uma coisa que atrapalha a resolução desses conflitos. Enfim, é isso. Em partes é um fato, em partes é um mito. Mas eles se usam disso para dizer que eles não vão nunca em nenhuma, entendeu? Para reduzir aí o esforço deles. Professor, eu só vou dar um relato pessoal mesmo. Quando eu fui lá, eu cheguei a visitar, eu subi o morro lá, né? E assim, eu fui super tranquilo, foi super tranquilo. Eu acho que, principalmente a gente aqui de São Paulo, até conversando com eu tenho um orientador também, Eduardo, o professor Ricardo. Conversando entre a gente tem muito uma percepção de que no Rio nossa, se você andar na calçada, você, sei lá, vai ser alvejado, sabe? Então, eu acho que a gente tem uma percepção um pouco precipitada, assim, do negócio. E que foi super tranquilo. Claro que existem casos e casos, mas quando eu fui na Babilônia foi bem tranquilo também. E com o projeto, né, o plano da Revolução Solar é também atuar nessa parte mais subjetiva da percepção da cidade para com a favela, que hoje tem um muro muito grande subjetivo, né, do imaginário de que a favela é um outro universo, é um mundo completamente diferente e a partir do momento que a gente mostra que não, lá pode ser sim um espaço referência em sustentabilidade, em inovação, em tecnologia, a gente vai aos poucos derrubando essas barreiras imaginárias que separam a favela do resto da cidade e vai integrando ela, mostrando que a favela é parte da cidade, tem que ter circulação ali. Então, acho que não só da Revolução Solar, mas a implementação de projetos como esse vão aos poucos derrubando essa barreira e tem essa importância também. Mas sim, não tem como a gente negar que a questão da segurança pública e do poder paralelo é presente, sim, em muitas favelas e isso é relevante. Tá bom. E também, assim, como que é a questão de inadimplência? Como que você classificaria? Como eu classificaria a questão de inadimplência? É o que a gente falou. É o que a gente mais falou. ou menos paralelo com a questão das ligações regulares, assim. Tem um dado que é interessante da nossa pesquisa, que é 79, eu esqueci o decimal, mas quase 80% dos entrevistados regularizados dizem que tem dificuldade ou muita dificuldade de arcar com as contas de luz em dia. Então, muitos deles acabam ficando devendo. Então, tem essa questão de quem está regularizado, mas tem dívidas altíssimas com a Light e não tem uma ação estratégica da Light para olhar para esse pessoal com uma lente diferente e tentar renegociar essas dívidas com um modelo que caiba no orçamento deles, que seja atrelado à realidade socioeconômica deles. Não tem essa preocupação de renegociação das dívidas da distribuidora com esses inadimplentes. E aí muitos deles acabam indo para as conexões clandestinas, que eu falo, eu ganho R$ 1.000 por mês, tenho R$ 5.000 de dívida com a Light. Né? Enfim, tá bom. E assim, começando a falar mais sobre o projeto de vocês. Como que foi o contato de vocês com a comunidade para apresentar o projeto? Como foi essa aproximação? Como eu falei, a Revolução Solar surgiu já dentro da comunidade. O grupo fundador tem lideranças da comunidade, então foi uma construção conjunta com eles. Eu acho que esse é o único jeito de dar certo. É ser uma construção conjunta com as lideranças da comunidade. Não dá para ser um grupo de fora que traz uma solução para eles e impõe. Não dá por muitos motivos.
mas principalmente dois. Um, que a solução ser trazida para alguém de fora. Oi. Alô? Oi, eu tô ouvindo você. Ah, travou aqui. Tá, Ah, foi. tá. Se é trazida para alguém de fora, não está atrelada às necessidades reais que tem ali, a como a coisa é dada no campo mesmo, né? Então, por exemplo, um exemplo, a gente começou sem ter um programa de formação profissional, mas com o tato e a mão das lideranças comunitárias dois moradores, a gente foi aos poucos incluindo programas de formação profissional, porque a gente viu que muitos deles tinham destreza com questão de eletricista e tal, muitos deles sabem mexer e gostariam de trabalhar, e a questão do desemprego é muito grande, que eles gostariam de se apropriar e tal. Então, isso foi uma inovação incremental que foi introduzida no meio do programa, pelos moradores, por causa da percepção deles. Então, para a solução ser atrelada e ser efetiva e ser atrelada às necessidades reais daquele território, tem que ter a mão de quem mora ali, de quem está na ponta e de quem vive o problema na realidade. E segundo, uma questão de percepção, de imagem mesmo. A história de projetos sociais nas favelas é cheio de casos de insucesso, que é o salvador da pátria, né? Alguém de fora que vai trazer, é o branco que vai trazer a solução para eles. E eles falam, não, tem uma questão comportamental aí também. Se a outra pessoa dizendo o que eu tenho que fazer, eu tenho menos propensão a agir. Mas se ele está criando junto comigo e está dando um suporte e está me ajudando a criar conhecimento e eu pensar nas soluções, a propensão à ação vai ser muito maior, né? Então, esqueci qual era a pergunta. Não, como que foi o contato para chegar na comunidade? Você está falando que construir junto é o melhor caminho mesmo, né? Exatamente, construir junto. Então, e aos poucos, esse grupo interno era um grupo de 3 ou 4 moradores. Hoje já tem ali uns 15 ou 20. Então, aos Uhum. poucos, eles vão difundindo. E é muito importante. A solução da solar fotovoltaica, tradicionalmente, é uma solução de retorno de médio e longo prazo. E dentro das comunidades, para baixa renda, as soluções têm que ser no presente, têm que ser de curto prazo, têm que ser tangíveis no momento da implementação. Então, é muito importante que você faça o primeiro projeto piloto, que eles tenham economia na conta de luz em instituição comunitária e tal, já desde o primeiro mês, e que também você traga outros benefícios como esse, dos cursos de formação profissional, das oficinas infantis, que você traga ali no presente benefícios tangíveis para eles, para que eles vão aos poucos se conscientizando e percebendo que aquilo é possível, porque a energia solar é vista por eles como uma coisa de gringo, né? Fora do Brasil. E se é dentro do Brasil, é uma coisa dos ricos, do asfalto, que se chama dentro da favela, né? O asfalto são todos os outros territórios da cidade que não são a favela. Então você tem que começar aos poucos e plantando as sementes para que eles vão difundindo essa percepção de que é possível, que é acessível. Então é isso, tem que ter uma liderança comunitária comprometida com o projeto desde o início, que vá difundir a ideia lá dentro. Não tem como um grupo externo trazer a solução. Tem que ter, para ter legitimidade, tem que ter uma liderança que tenha legitimidade dentro daquela comunidade e ela seja a referência dentro da Entendi. comunidade. Sem isso não é possível. Eduardo, tenho uma pergunta relacionada com a inserção de fotovoltaica. O retorno, você falou que a médio e longo prazo, também está relacionado com quanto pagam, né, atualmente na rede elétrica, na Light. Aqui, quando entrevistamos em Paraisópolis, para nós foi uma surpresa que o Gilson Rodrigues ele falou que, em média, pagavam entre 40 e 50 reais. Aí ele nem acreditava quando eu falei que eu moro num bairro aqui de São Paulo que pago 120 por mês, alguns chegam a 300, aí ele achava muito alto, né? E que em média na favela pagavam, em Paraisópolis, pagavam 40 reais. Aí eu contei uma experiência de Santo André, de uma favela que foi regularizada, e os moradores começaram a pagar 300, 200 reais.
Então, aí, quanto que paga em média aí em Morro da Babilônia? Porque isso tem um peso depois no retorno, não? Quando está na fotovoltaica, se eu vejo que vou poupar meu bolso. Então, mais ou menos aí, quanto será que em média você acha assim? 200. 200? 200 reais é a média. Ah, Porque eles pagam, se eles pagam na média 40, eles têm uma parte do consumo no gato, regularizado, não é possível. Ou eles consomem muito pouco, porque eles estão pagando praticamente a taxa de disponibilidade, né? Se a conexão não sei se aí em São Paulo é igual, aqui no Rio se a conexão é monofásica, você paga 30 de taxa de disponibilidade, se é bifásica, você paga 50, se é trifásica, você paga 100. Ou seja, a taxa que você tem que pagar para a distribuidora por estar conectada à rede elétrica, independente do seu consumo. Enfim, o retorno econômico da fotovoltaica vai ser em função das economias na conta de luz que você tem, com certeza. Então, por isso que quanto maior a tarifa, mais rápido é o retorno, menor é o payback, né, que é o tempo de retorno do investimento. Então, a Babilônia é uma favela diferente do padrão das favelas. Ela não é tão miserável assim quanto as outras favelas. Ela tem uma população menor, mais reduzida, são 5 mil moradores, segundo estimativas da Associação de Moradores. O censo de 2010 diz 2.300, 2.400, mas em 2010 mudou tudo. Então, esses são cerca de 5 mil moradores lá. Então, é uma favela pequena que recebe muito turismo, tem um nível de desenvolvimento socioeconômico, tem um IDH um pouquinho maior do que a média das favelas. Então, tem características peculiares dentro da favela da Babilônia que, na nossa visão, são favoráveis à implementação de um projeto piloto nosso, do teste, do laboratório dessa metodologia que a gente está criando, dentro da favela da Babilônia. Mas, realmente, as outras favelas têm características muito distintas. E é isso. Quanto maior a conta de luz, mais viável vai ser a implementação da solução fotovoltaica. Ahora, una cosa, o Gilson Rodríguez, él le atribuye que esa baixa, ¿no? Que pagan 40, 50, él le dice que hubo mucho programa de eficiencia energética, o sea, trocaron geladeras, chuveiros, y que todas esas contas están todas regularizadas, llega así mismo, porque colocaron cabos, Electro antes colocaron cabos especiales que evita el gato, entonces son los cabos así ya blindados, todo. Então, toda a conta, aí nós falamos, será então tarifa social. Aí ele não chegou a explicar isso, mas ele atribui a programas de eficiência energética, de troca de lâmpadas, de geladeira, de chuveiro, enfim. E aí, em Babilônia, houve isso aí, alguma coisa, programa de eficiência, e mesmo assim continuam pagando caro. Houve. Entre 2010 e 2014, entre 2009 e 2014, você teve a implementação da UPP Social, né, que é a Unidade de Polícia Pacificadora. Em paralelo a isso, teve esse programa da Light, de eficiência energética, que substituiu muitos eletrodomésticos por outros mais eficientes e tal. Então, teve esse programa. Ainda tem, né, que é o Programa de Eficiência Energética da Light, que ela destina parte da receita bruta dela para programas de eficiência energética, inclusive uma parte disso tem que ser destinada à comunidade de baixa renda. Então, sim, diria que é muito importante, sim, para uma estratégia de implementação de solução fotovoltaica, você ter atrelado um programa de eficiência energética, porque muitos dizem aí no setor de energia, né, que a energia mais sustentável, mais limpa é aquela que você não consome. Então, é fundamental ter programas de eficiência energética atrelados à geração solar fotovoltaica, você reduzir o consumo, tornar ele mais eficiente. Mas interessante. Mas, cara, R$40 de média de conta de luz no mês é bem complicado. Mesmo você tem ali, vamos dizer, você tem uma conexão que seja monofásica.
não sei quanto é a tarifa aí, vou pegar a calculadora aqui. Que seja uma tarifa de 70 centavos, você está pagando R$ 40, 0,70, está consumindo 57 kWh no mês. Isso é o freezer daqui de casa só. Claro, sim. É que assim, ele ficou de mandar algumas contas para a gente se basear no consumo mesmo, porque ele não sabia dizer o consumo. Mas ele também chegou a falar, ele falou bastante da tarifa social, só que ele não soube explicar direito. Mas uma coisa que ele citou também é que eles têm uns centros lá que ajudam o pessoal a se inscrever nesses programas de tarifa social. É que você falou que na Babilônia o pessoal tem muita dificuldade, né? Porque é burocrático. Eu cheguei a perguntar isso para ele. Falei, como que é aí, né? Aí ele falou, aqui a gente tem uns centros, então as pessoas vão lá e são ajudadas. Então, foi que grande parte lá usa a tarifa social, entendeu? Só que mesmo usando a tarifa social, a gente também achou que era bem baixo. Aí a gente pediu se ele podia mandar umas contas para a gente, ele ficou de mandar. Aí a gente vai bater isso daí, porque a gente achou estranho também. Juliana, como eu estou pegando o gancho, Juliana, eu consegui contato com moradores de Paraisópolis. Então vamos ter uma entrevista, acho, na semana que vem. Tudo Sim, bem? Pode legal. prosseguir. Tá bom, então aí a gente vai ter na fonte, melhor ainda. Tá bom. E assim, vocês fizeram a instalação na Escolinha Tia Persília, né? Sim. E como que foi a recepção da comunidade com esse projeto instalado, com os cursos mesmo? Como que está sendo a recepção do pessoal? Sim. Só uma coisa antes em relação à tarefa social, eu não considero ela um programa que seja mais adequado, porque você tem ali um limite de consumo muito baixo, né, por família. E você garante um mínimo de qualidade de vida para uma família, de lazer e tal, você precisa, assim, aí você limitar o consumo de uma família a 60, 100 kWh no mês, não acho que é por aí a solução, mas enfim. A Escolinha Tia Persília foi um projeto que a gente fez em dezembro de 2018. A Escolinha Tia Persília é a grande referência educacional, é uma escola comunitária dentro da Babilônia, não é uma escola pública, é uma escola mantida por professoras voluntárias da comunidade, foi fundada pela Tia Persília, que é a grande referência, ela já morreu, hoje quem é o presidente da escolinha é o filho dela. E era bancada, as atividades da escolinha eram bancadas pelo consulado da Suécia, que fazia um repasse anual, e elas atendiam 150 a 200 crianças por semana. E esses recursos do consulado da Suécia pararam de entrar em 2017, por questões outras. E as atividades da escolinha perigaram parar por causa desses recursos, que foram muitas as dificuldades financeiras que elas tiveram, principalmente conta de luz. Então, eram cerca de R$ 6.000 ao ano de conta de luz, de gastos com conta de luz da escolinha ao ano, pagos para a Light. E em 2018, quando a gente entrou, eles estavam atendendo cerca de 30 a 40 crianças, ou seja, um quinto do contingente médio que eles tinham antes, que é um impacto brutal para a comunidade, que era a referência educacional da comunidade, uma escola de complemento nas outras horas do dia, né? Então a gente entrou com esse projeto em dezembro de 2018, captou com o Fundo Socioambiental Casa, captamos R$ 30.000 para esse projeto. Também esses recursos foram para a instalação foram 15 mil. A gente conseguiu descontos com fornecedores de equipamentos, foi a VEG na época. Teve um apoio da empresa de energia Voltalia também, mais técnico assim, que os engenheiros ajudaram a modelar e tal. E também um apoio de uma empresa instaladora, integradora, que chama, né, de energia solar aqui no Rio, que é a Solaron, que fez o serviço de integração e a equipe tudo de graça para a gente. A instalação hoje praticamente zero a conta de luz da escolinha, são quase R$ 6.000 ao ano economizados de conta de luz,
porque para bater a taxa de disponibilidade também tem todo um movimento da comunidade e de comércios e outros prédios no entorno da favela que doam os materiais recicláveis para a escolinha para fazer aqui chama o programa da Light Recicla, aí deve ter outro nome, que você abate da conta de luz se você der resíduos, né, para reciclagem. Então, é isso que faz ser possível você zerar abaixo da taxa de disponibilidade, você praticamente zerar a conta de luz. Então, hoje a escolinha economiza cerca de R$6.000 ao ano com conta de luz, o que permite eles ter maior flexibilidade no orçamento, né, para gastar com materiais escolares, alimentação e outros gastos com as crianças. E esse projeto foi a primeira vez que os moradores da comunidade foram contratados para fazer a instalação, junto com essa empresa instaladora, que usou recursos do edital também para fazer a contratação de 5 instaladores da comunidade. Foi a primeira vez, então, que a gente fez uma turma lá atrás e aí esses 5 foram contratados para fazer essa instalação. E foi aí também, no projeto da escolinha, que começou a nossa frente de oficinas infantis. A gente não tinha até dezembro, foi instalado em dezembro de 2018, mas começou tudo em julho, agosto. Então, até julho, agosto de 2018, a gente não tinha essa frente de educação infantil. Só que aí começou toda essa mobilização para a instalação na escolinha e estavam as crianças ali vendo a coisa acontecer, né? Então, surgiu esse desejo, essa vontade nossa de incluir as crianças naquele processo para que elas entendessem o que estava acontecendo ali na escola delas e tal, se envolvessem. E aí com esse projeto começou essa rotina de oficinas infantis também. Então, a gente tem 2 turmas hoje, uma de 5 a 9 anos e outra de 10 a 15 anos, com oficinas com as professoras da escolinha, da comunidade, sobre sustentabilidade, energias renováveis, que é muito importante. Diria que é importante pragmaticamente mesmo para o sucesso do projeto de pagamento dos moradores, porque eles sentem que aquilo ali é um projeto que está beneficiando as crianças da comunidade. Então, tem casos, por exemplo, agora na pandemia teve isso, que a gente distribuiu cestas básicas para a comunidade. E aí, sempre o poder paralelo, que é o tráfico, pede uma parte para eles. Tá? Tem essa questão. E nos momentos que o pessoal lá estava levando o que ia ser doado para as crianças da comunidade, eles falam, dá aí um refrigerante, dá aí um biscoito, não sei o quê, dá para mim. Aí o cara fala, não, é para as crianças. Ele, não, desculpa e tal, não sei o quê. Das crianças eu não vou mexer, não. Então, as crianças são o menino dos olhos da comunidade, assim. É a grande relíquia, é o grande tesouro da comunidade. Então, se você envolve elas, a comunidade vê muito valor e abraça a ideia, abraça o projeto. Então, é estratégico. E foi uma coisa que surgiu, foi uma estratégia emergente, vamos dizer assim, né? Não foi deliberada, foi uma coisa que foi surgindo ali com as atividades, mas é muito importante essa frente das oficinas infantis para criar valor e a comunidade perceber o valor e abraçar a ideia do projeto. Uhum, legal. Tá, e assim, você falou também já quem patrocinou e ajudou aí no projeto, né? Como que era a estrutura da escolinha? Eu lembro que você me falou que grande parte do que foi gasto no projeto foi para adequar a estrutura, né? Telhas que estavam, acho que telhas de amianto, não foi? Você tinha comentado comigo. Sim. Como A questão da estrutura é muito relevante para a implementação de projetos solar fotovoltaico na favela. A maioria das casas e as edificações são feitas pelos próprios moradores, né, que não são arquitetos, não são engenheiros, fazem no improviso ali, sem muitos cálculos estruturais, enfim. Então, a questão da estrutura é muito relevante e as placas são muito pesadas, né? Então, você tem que ter uma segurança de estrutura, senão tem muitos casos aí de projetos fotovoltaicos que caem, é uma loucura e um perigo grande. Então, teve esse gasto, foram, não me engano, 5 ou 6 mil reais, mas foi só troca de telha na escolinha, não teve reforço de pilares e vigas, não. Foi só
só troca de telha mesmo. Agora, no projeto da cooperativa, que a gente está passando uma baita de uma dificuldade com a questão de estrutura, vai gastar um belo de um dinheiro para reforçar a estrutura do prédio da Associação de Moradores, que vai receber as placas. Mas a gente vê também esse modelo da geração compartilhada de energia através das cooperativas como uma forma de mitigar essa questão da necessidade de reforço de estrutura. Porque se você fosse replicar a solução da solar com base nas instalações individuais de geração junto à carga, você tem que fazer o reforço de estrutura em cada uma das casas ou comércios que você vai instalar. Mas se você faz o modelo que a gente está adotando a partir desse ano, que é o da geração compartilhada, você escolhe um telhado grande, bom, que tenha estrutura boa, instala ali, faz uma vez o reforço de estrutura ali e reparte os créditos de energia que são gerados ali entre as muitas famílias e comércios da comunidade. Então, você diminui o custo de reforço de estrutura e torna a coisa mais eficiente. Então, é relevante esse ponto e no nosso plano, na nossa estratégia, a modalidade de geração compartilhada é uma forma de mitigar essa questão. Legal. Eduardo, sobre os sistemas fotovoltaicos que vocês instalaram aí, são aqueles conectados à rede, não é certo? Então, a ANEEL tem umas resoluções, todo um processo de inserção desse tipo de instalações, e aí tem que solicitar também a autorização da empresa, nesse caso a Light, e depois já vem um estudo técnico, aí instalam os medidores bidirecionais, todos aqueles inversores. Vocês estão fazendo de acordo com todo esse processo? Sim. E da Light tudo acompanhou tudo isso? Sim. É uma dificuldade. Tem que ser. A gente tem o princípio de fazer tudo dentro da legalidade. Teria a opção de fazer sistemas híbridos ou off-grid, né, desconectados à rede, mas as baterias ainda estão muito caras no Brasil, ainda não é viável. Então, sim, todos os nossos projetos são conectados à rede, mas é uma grande dificuldade que a distribuidora cumpra os prazos legais de conexão à rede, por aquele motivo que a gente conversou no início da conversa, né, de que eles alegam dificuldade de entrar, dificuldade logística operacional. Então, no projeto da escolinha, inclusive, eles atrasaram muito o prazo legal de conexão à rede, o que acabou trazendo prejuízos grandes para a escolinha. Foram cerca de 3 meses que eles atrasaram. Isso aí trouxe na ordem de R$1.000 de créditos de energia que não foram aproveitados pela escolinha. Então, sim, são todos conectados à rede, tem dificuldade por causa disso. Mas no nosso plano estratégico, de médio e longo prazo, a gente prevê a possibilidade que, a partir do barateamento das baterias, a gente introduzir elas, mas acho difícil que seja totalmente off-grid. Seria mais como backup mesmo, por trás do medidor. Mas sempre é uma possibilidade, se as baterias reduzirem muito o preço, se ficar muito difícil a conexão da rede com a distribuidora, uma possibilidade é fazer um sistema off-grid, desconectado à rede, nas favelas também. E agora, eles estão gerando créditos, né? Porque talvez estão gerando mais energia do que consomem e estão conseguindo, no prazo aí que estipula a ANEEL, eles estão conseguindo recuperar esses créditos, abater os créditos gerados, isso aí? Sim, sim, sim. A primeira resolução da ANEEL foi a 482, de dezembro de 2012, né? Que botava que o prazo dos créditos eram 36 meses, 3 anos. E em 2015 foi revisada essa resolução com a 687, e aí prevê também a modalidade de geração compartilhada, que é essa que a gente está falando, da cooperativa, né? Você tem um acordo entre várias pessoas físicas, e também estendeu o prazo de validade dos créditos para 5 anos. Então, sim. Mas tem que ter esse cuidado para que os créditos de energia que são gerados não caiam abaixo da taxa de disponibilidade dos beneficiários, porque senão você tem créditos desperdiçados. Então, a gente está tendo toda essa preocupação também com otimizar essa modelagem da repartição dos créditos para que eles venham e caiam nesse piso aqui na média. Sempre vai ter um pouquinho que cai abaixo, mas se na média tiver aqui, esse que está abaixo aqui vai poder ser usado dentro de um prazo de 5 anos para quando for acima.
Então sim. Perfeito. E Tá? a última pergunta, que aí agora você vai poder falar sobre a cooperativa, mais explicar direitinho para a gente, é quais são os planos para o futuro. Sim. Um segundinho só, desculpa. Tá bom. Rapidinho, que caiu aqui o celular. Os planos, a gente tem a intenção de replicar esse modelo. A nossa ideia é replicar, que esse seja um modelo sustentável, tanto nos 3 aspectos da sustentabilidade, né, ambiental, social e econômico. Então, esse projeto piloto da cooperativa prevê pagamentos mensais dos beneficiados, como eu disse no início. A gente vai focar no segmento que está regularizado dentro da comunidade, ou seja, que paga pela energia, paga caro. Então, a gente tem hipóteses que eles estão dispostos a entrar num novo modelo de uma energia que é gerada dentro da comunidade e que tem pagamentos mensais deles para a cooperativa. Então, a ideia é que seja um modelo sustentável economicamente, que pare de perto depois de implementado por conta própria, ou seja, gere esses pagamentos mensais deles, que são usados para remunerar os trabalhadores que trabalham no projeto e financiam a expansão das placas na comunidade. Então, esse modelo que a gente está a partir desse ano da cooperativa, a ideia é que seja sustentável economicamente para que seja depois replicável, primeiro escalado dentro da própria comunidade e depois replicado para outras comunidades. E aí não só favelas, também comunidades quilombos, indígenas, inclusive outros espaços urbanos de população de baixa renda. Então, nosso plano é, sim, replicar a partir do ano que vem. No nosso plano também de médio e longo prazo inclui possibilidades de mudanças de direção no sentido de incluir sistemas híbridos ou desconectados à rede. Também, quem sabe, numa ideia mais de longo prazo, incluir outras fontes de geração de energia, se forem viáveis. Mas, no momento, a gente está 100% focado na implementação desse projeto piloto, dessa primeira cooperativa de energia solar em uma favela do Brasil. Agora, entre outubro e março de 2021, vai ser o período que a gente vai pôr em prática esse projeto. Agora, em outubro, vai ser a obra civil no prédio da Associação de Moradores, que vai receber essa instalação. Final de outubro, início de novembro, se tudo der certo, vai ser a instalação das placas. Agora, essas semanas, a gente já está cadastrando os cooperados, está terminando a documentação formal da cooperativa, porque é uma burocracia também você constituir essa cooperativa, né? Junto com a OCB, que é a Organização das Cooperativas do Brasil, junto com a ANEEL, junto com a Light e tal. Então, tem toda essa questão burocrática, legal, de construção formal da cooperativa. Mas, uma vez implementado o modelo, formalmente constituído, o operacional rodando, o modelo de funcionamento implementado e validado, aí o nosso plano é replicar de uma forma muito mais fácil, né? Muito mais fácil não, mas de uma forma um pouco mais fluida, sem esses problemas do piloto, né? Que a gente está tendo agora. Então, é isso. O plano é replicar, que seja sustentável economicamente, porque a gente acredita que não dá para depender só de doações para implementar esses projetos. É necessário, sim, uma parte de doações, porque para resolver um problema estrutural como esse, que tem, estou me fugindo da palavra agora, mas de distorções de mercado e sociais, é necessário um subsídio, é necessário doações, mas a gente entende que é necessário também que tenha um modelo de sustentabilidade econômica, que ele pare de pé por conta própria, pare de depender aos poucos de doação, para que seja replicável e seja escalável para outras comunidades e atenda aí as quase 15 milhões de pessoas que moram em favelas no Brasil e passam por questões similares, e quem sabe depois para outros países também na América Latina que tem questões similares. Você é da onde, Federico? Eu senti o seu sotaque. Sou peruano. Peruano. Yeah. A gente tem muitos latino-americanos no grupo. O Juan, que é o outro diretor junto comigo, é uruguaio. O nosso chefe de engenharia também é colombiano. Estamos muito Latino-América unida no projeto. Tem que
falar espanhol. Sí, vale, poquito, poquito. Eduardo, ya terminando así, usted falou, tengo un proyecto piloto da escola y tengo otros así, otros sistemas ya instalados lá na Babilônia. Sim, Quanto será? temos Quanto em total você calcula? 3. Três. Temos 3, em 2 comércios locais e nessa instituição comunitária. Os 2 comércios locais foram também no modelo de microfinanciamento, em parceria com a AG Rio, que é a agência de fomento aqui do estado do Rio de Janeiro, que fez a taxa na época foi de 0,25 ao mês, então uma taxa super competitiva na época que os juros, né, a taxa básica de juros no Brasil estava 14%, eles fizeram 0,25 ao mês. Então, eu vejo a importância desse modelo, dessa adequação do modelo de negócio e de financiamento para que permita que os beneficiários paguem pela tecnologia num modelo que caiba no bolso deles, que eles possam pagar mensalmente com parte das economias na conta de luz que eles tiveram pela geração do sistema fotovoltaico. Essa é uma adequação de mercado que precisa acontecer para que a solução seja viável e atenda essa população, porque eles não têm o capital inicial que é requerido para compra à vista, não têm acesso a crédito para acessar as linhas de financiamento que existem no Brasil. São muitas, mas são muito restritivas ainda. Então, essa adequação de modelos de negócio e de mecanismos de financiamento, eu sinto que é uma chave importante para completar esse quebra-cabeça e fazer a coisa se escalar. E de todos esses usuários, o nível de satisfação, já utilizando energia fotovoltaica, eles estão achando muito interessante? O que eles acham com relação a essa satisfação? No bolso. A satisfação é no bolso, né? Eles sentem a economia na conta de luz todo mês e não tem como não ficar satisfeito, né, com a economia. Então, essa é o principal valor percebido por eles, é a economia na conta de luz mensal. Muitos deles têm a questão do status também, né, que é uma nova tecnologia, você botar placa solar ali, você ganha uma projeção, uma imagem dentro da comunidade e na cidade também. Então, tem um que é uma pousada que tem uma vista linda da praia de Copacabana, do Rio de Janeiro e tal, e eles atraem muitos visitantes e turistas e clientes por causa da instalação das placas também. Então, eles percebem essa mudança de imagem, de inserção, de pioneirismo, de inovação que eles têm na comunidade e na cidade, para além da conta de luz reduzida. E também, sim, e sentem que também estão contribuindo para a questão ambiental, que é normalmente a principal quando você fala de energia solar, né? Mas essa questão social, de imagem, de economia, eu sinto que são os principais benefícios que eles percebem com a instalação da energia solar, né, nos estabelecimentos deles. Certo. Legal. Só explorando um pouco mais esse modelo de cooperativa que vocês estão fazendo, só para ver se eu entendi. Vocês, então, vão ter uma ajuda, um subsídio inicial aí, né, na implantação inicial, e aí a ideia é que depois os moradores associados nessa cooperativa, eles paguem uma taxa mensal do uso da energia, e essas taxas mensais, elas ajudem a custear tanto a manutenção quanto a expansão do projeto. É basicamente isso. Isso. Vamos dizer que uma família tinha uma conta de luz de R$300. Antes da cooperativa, ela recebeu o crédito de energia na ordem de R$200, então a nova conta de luz dela é 100. Então, ela economizou R$200 brutos na conta de luz. Desses 200, ela vai pagar, vamos dizer, 100 para esse fundo comunitário para a cooperativa, como uma taxa de manutenção para a cooperativa, e esses recursos vão ser acumulados para remunerar os trabalhadores locais que trabalham no projeto, e o residual vai ser utilizado para acumular e financiar a expansão da instalação das placas na comunidade, para que seja sustentável economicamente, né? E pare de depender de doações para se manter de pé depois. E à frente da capacitação profissional, uma coisa que a gente não falou, à frente da capacitação profissional é muito importante, para além desse protagonismo, dessa percepção, da geração de empregos locais de qualidade, porque a solar fotovoltaica é a fonte de energia, entre as fontes de energia renovável, que mais gera empregos, pesquisa da Agência Internacional de Energias Renováveis, isso, são empregos locais, e são empregos de qualidade, que pagam acima da média salarial, mas também tem essa questão da continuidade, da manutenção
da solução dentro da comunidade, né? Porque tem muitos casos de implementação de projetos de energia solar para impacto social que você instala e as placas não têm manutenção ao longo dos anos e o impacto é perdido, né, ao longo do tempo. Então, se você tem a mão de obra local capacitada para fazer a manutenção, além de gerar emprego e renda para eles, que é um adicional, eles também fazem com que o impacto seja contínuo e perene ao longo do tempo. Então, tem essa frente que é muito importante também no modelo da cooperativa. Legal. Tá bom. As minhas perguntas eram isso. Professor, você tem mais alguma pergunta? Não, é só para terminar e falar para Eduardo que agradeço muito, né, sua ajuda. E essa dissertação já deve ser defendida antes do final do ano, em novembro, assim mais ou menos. E aí nosso compromisso é, uma vez terminada essa dissertação, finalizada, tudo, fazer chegar um PDF, né, através, para vocês terem uma ideia do trabalho que está sendo feito a nível acadêmico, né, da universidade. Tá bom? Claro. E se tiver autorização de vocês, a gente gostaria de deixar no nosso site também. Tá. A gente tem uma página no nosso site que a gente bota ali todas as pesquisas que foram feitas pela gente e por terceiros estudando o nosso caso, como objeto de estudo de caso. Claro, então, sim. É uma honra para a gente também. Essa faz parte da nossa estratégia de atuação, essa ponte da sociedade civil, com o setor privado, público e academia. Então, para a gente é muito importante essa contribuição. Eu vou ficar feliz de receber depois o documento. E agora que nessa época de pandemia, tudo, como que está sendo o relacionamento com a comunidade? Está tudo à distância? A gente teve que parar as instalações, os cursos e as oficinas. Está sendo esse tipo de coisa, teve que parar. Mas teve uma dificuldade muito grande lá, porque 80% da população é autônoma e perdeu a renda durante a pandemia. Então, a gente teve uma atuação em conjunto com as duas associações de moradores, da Babilônia e do Chapéu Mangueira, no sentido de arrecadar e distribuir doações de cestas básicas, itens de medicamento, higiene, para ter essa atuação de auxílio emergencial nas comunidades. Então, os nossos representantes dentro da comunidade tiveram essa atuação no campo, presencial, mas só nesse sentido do auxílio emergencial. As atividades principais nossas foram paralisadas e devem voltar ao normal a partir do mês que vem. Certo. Legal. Eu vou dar um print na tela para colocar de anexo também, tá bom? Tá bom. Deixa eu ver. Vamos lá, se posiciona. Pronto. E só uma coisa mais burocrática. Você autoriza a transcrição, a publicação da nossa entrevista? Eu, Eduardo Varela Ávila, CPF 160480737, autorizo o uso das minhas imagens para fins de pesquisa da Juliana Pires Corticeiro Gomes. Beleza, obrigada, viu, Eduardo? Muito obrigada mesmo. A gente vai se falando, depois eu converso mais com você aí, umas ideias. Tá bom? Obrigada. Parabéns. Tchau. Parabéns a vocês pelo trabalho, viu? Parabéns também para você. Tchau. Tchau. Bom, é isso aí, Juliana. Foi muito bom. Muito legal, né? Então, você vê que muito legal, né? As conversas enriquecem muito aí a pesquisa. Agora sim, vai ficar... Eu vou perguntar aí a minha esposa sobre esse aplicativo que ela me falou que existe para a transcrição, que já utilizaram e que é gratuito. Vou pedir se o senhor conseguir, eu agradeço, viu, professor? Porque o que eu fiz foi... eu fiz um upload do vídeo no YouTube e aí lá ele tem uma opção de transcrição. Só que aí ele transcreve, tipo, linear, assim, sabe? Sem pontuação, sem diferenciar quem é que tá falando. Aí depois tem que vir dando quase todos forte, assim. Mas também parece que existe uma ferramenta no próprio Gmail. No Gmail? Tem no próprio Gmail, aí parece onde tem esse quadrinho de aplicativos. Aí também acho que tem uma para transcrição. Para transcrever. Tá. Eu vou dar uma olhada nisso. Bom, e tem essa entrevista que é um morador de lá de Paraisópolis, chama o Jairo. Ele trabalha num prédio aqui, é porteiro.
E aí eu consegui contato por meio de outras pessoas. Já conversei com ele, só que ele está com falta de tempo. Ah, tá. E ele quer envolver outras famílias de aí de Paraisópolis na entrevista. Já falei os motivos, objetivos, já falei que tínhamos conversado com o Gilson, tudo. Então, acho que essa entrevista é outra que vai complementar sobre usuários mesmo, né? Para saber quanto consomem, todas essas coisas, detalhes mais particulares, do ponto de vista de um usuário de energia elétrica de Paraisópolis. Eu acho que lá isso aí deve ser na semana que vem. Mas legal. já vamos comunicando, nos vamos Tá comunicando. bom. Tá, Agora, então aí ficou confirmado, então, para outra semana com o Henrique também. Segunda-feira, né? Isso, segunda-feira. 16 horas. Sim. Oi? Isso, às 16 horas. Ah, tranquilo. Já, com isso já acho que já está suficiente. Uhum. E você já fecha a sua dissertação. Agora vai ficar muito legal. Legal, tá. Tá ficando bem legal mesmo, professor. Sim, sim. Então, Tá bom. é isso aí, Juliana. Muito obrigado. Hein? Obrigada a você, professor. Até mais, viu? Até mais. Tchau.